usado pelo Senhor para estar ministrando aquilo que Ele tem para mim, para você. É uma palavra simples, mas eu creio que o Senhor tem algo reservado para mim e para você nessa noite, com o título do culto, né, profético. Eu creio que este ambiente é um ambiente profético e acredito que todos que estão aqui também creem que este lugar é profético e tudo que sai de cima deste altar é profético da parte do Senhor para mim e para a sua vida. Só que para ser profético, para haver um movimento, nós precisamos ter fé. Não adianta nada eu falar, você falar, se você não tiver fé. E a fé exige uma ação, minha e sua. Então que nessa noite você possa estar com seu coração aberto, né, para receber o alimento que o Senhor tem para mim para você nessa noite. Amém? Jesus está na casa, vocês creem? Eu creio. Jesus se faz presente neste lugar. Desde o momento que nós entramos aqui, o Senhor se faz presente neste ambiente. E onde o Senhor está, o ambiente que o Senhor está, nunca fica da mesma forma. Talvez você entrou aqui triste, talvez você entrou abatido, mas eu creio que você vai sair daqui regozijando no Senhor. Porque este lugar é profético. E a palavra do Senhor é o alimento que você precisamos para a nossa alma. Então, se você entrou aqui com a sua alma abatida, o Senhor vai trazer alegria para ela nessa noite. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem Marcos 2. O título diz: Jesus cura um paralítico. Já vou estar lendo. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de formas que não havia lugar nem junto à porta. E ele pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram uma parte da cobertura do lugar aonde Jesus estava pela abertura no teto. Baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que ele tinha, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Amém? Até aqui, irmãos. Quando o Senhor me deu essa mensagem, essa palavra, eu falo que eu tenho assim meio que o mistério do Senhor em relação às mensagens que Ele me passa. E eu não entendia, né, mais ou menos o que o Senhor estava querendo falar comigo. Às vezes a gente meio que entra em conflito com a gente mesmo, porque não é fácil a gente trazer a mensagem do Senhor. Não é fácil a gente subir em cima do altar e falar da palavra do Senhor. Não porque Senhor seja difícil, porque o meu Jesus e o seu Jesus é tão simples. É tão simples ele. Se a gente entendesse a simplicidade dele, seria tão mais fácil para a gente enfrentar. Mas às vezes a gente mesmo dificulta. Quando eu iniciei na igreja, eu vi as pessoas ministrando. O Senhor me trouxe muito à memória isso essa semana, através dessa mensagem. Eu achava algo sobrenatural quem subir em cima do altar e falar de Jesus. Vocês podem achar engraçado, mas eu olhava aquilo com algo tão difícil, algo que não era acessível a mim. Eu achava que eu jamais teria a capacidade, eu jamais seria digna de subir em cima do altar e dizer que Jesus é bom. Só que como eu não posso subir em cima do altar e dizer que Jesus é bom, se Ele me tirou do lamaçal do pecado? Se outrora eu entrei por essas portas assim como este homem, em cima de uma maca cheia de enfermidades e doenças, porque o pecado causa isso em mim e você. E Jesus, Ele me curou, me transformou, fez a minha vida totalmente diferente do que eu era. Aleluia. E como eu não posso dizer que Jesus é bom?
Como eu não posso subir em cima do altar e poder falar o quanto Ele fez bem para mim, para minha casa e para minha família. O quanto o amor dele transformou a minha história e pode transformar a sua. Da mesma forma que Ele transformou a vida deste paralítico. A palavra fala que o Senhor estava ali, o Senhor estava vindo da Galileia, e nós sabemos que Ele repousava sobre a casa de Pedro quando Ele ia para Cafarnaum. E ali Ele ficava. Pedro tinha cedido a casa dele para todas as vezes que Ele fosse, ali Ele repousasse e ali Ele ficava. Só que nós sabemos que o nosso Jesus não descansava. Nosso Jesus sempre estava em prontidão para poder falar da palavra, para poder curar, para poder libertar. Ele nunca descansava. Então, assim, chegando a casa, ali Ele já começou a ministrar as boas novas. E a palavra fala que conforme Ele estava ministrando, começou-se a chegar gente. Porque provavelmente as pessoas começaram a falar: olha, Jesus está na casa. Então vamos até lá. Jesus está na casa. Vamos até lá, porque Ele está falando das boas novas. Então um foi falando para o outro, que foi se achegando sobre aquela casa de Pedro. E ali a palavra diz que aquela casa foi enchendo de tal forma que não tinha lugar, passagem, para ninguém mais entrar. Então todos que estavam lá dentro e acercado da casa não tinham mais acesso a Jesus, porque a palavra fala que era uma multidão que estava. E nós sabemos que uma multidão é muita gente. Então eles estavam ao redor da casa. E a palavra nos fala, que conta que havia vindo homens, alguns homens, e 4 homens trazendo um homem sobre a maca, um paralítico. A palavra não nos fala se eram amigos, se eram parentes, quem eram essas pessoas que carregavam aquele paralítico. A palavra só nos afirma que eles vinham e, mediante aquilo que Jesus fala, eles tinham fé. Porque a partir do momento que aqueles homens se colocaram em prontidão para ajudar aquele paralítico, algum motivo, algo moveu eles a levarem aquele homem. Então eu acredito que aquele homem não era uma pessoa desconhecida dele. Eu acredito que era alguém que eles tinham muito apreço, que eles gostavam, e que quando eles ouviram falar que Jesus estava na casa, eles viram que tinha uma oportunidade de levar aquele homem até Jesus. Por que até Jesus? Porque eles sabiam que Jesus era o único que podia curar aquele homem. Da mesma forma que eu e você entramos por essa porta nessa noite, você não veio simplesmente por vir. Você veio porque você sabe que Jesus está na casa e você sabe que Jesus pode fazer por você. Por isso que você veio até aqui. De uma certa forma, você foi movido pela fé para chegar até a casa do Senhor. E eu falo também que da mesma forma que aqueles homens levaram eles até a casa do Senhor, alguém te trouxe aqui. Alguém foi canal na sua vida para você chegar até aqui. Talvez você está enfermo, talvez você está com alguma debilidade, talvez você está numa maca espiritual, de alguma doença, de alguma enfermidade, e alguém chegou em você e falou: vamos lá, porque Jesus vai estar na casa, e eu creio que Jesus vai fazer na sua vida aquilo que Ele tem feito na minha. Então essa pessoa foi um canal de bênção na sua vida. Essa pessoa foi um instrumento de Deus para ser usado a favor de você nessa noite. Da mesma forma que aqueles homens foram instrumentos sobre a vida daquele paralítico. A palavra não nos dá muito relato de quem era o nome, quem era aquela pessoa, quantos anos aquela pessoa estava naquela situação. Mas a única coisa que nós sabemos é que ele estava enfermo, que ele estava paralítico, que ele estava em cima de um leito. E nós sabemos também que naquela época, quando a pessoa havia alguma enfermidade, muitos diziam que era por causa de pecado. Muitos falavam também, devido, tudo aquilo, todo o contexto bíblico que nós sabemos, de maldição hereditária, muitos falavam que porque se a criança tinha nascido com uma enfermidade, porque provavelmente os seus pais haviam pecados, então essa criança veio trazendo essa carga de pecado sobre ela. Ou talvez ao decorrer do tempo, devido aos seus pecados, você causou enfermidade sobre o seu corpo. Isso é uma base que eles tinham mediante a lei. Então aquela pessoa estava sobre aquele leito porque ela estava em pecado. Porque o pecado
pecado causa isso em nós. O pecado nos deixa doente. O pecado nos deixa enfermo. O pecado nos paralisa. O pecado quer destruir a mim e a você. Porque é isso que o pecado faz. Mas diferente daquilo que nós vemos e entendemos, Jesus veio para libertar eu e você. Glória a Deus. Quando ele vem ali, e aqueles homens tomam aquela atitude de fé. Aqueles homens tinham uma fé e botaram ela em ação. Você entrando num contexto, na história bíblica, todas as casas naquela época, na Palestina, ao redor, elas tinham uma abertura em cima do teto. Elas tinham um lugar que muitas das vezes era cimentado, que eles colocavam, que chamaram de eiras, porque ali eles colocavam seus trigos, seus cereais, porque colocavam ali e mediante ao vento, o vento levava a palha daquele trigo, daqueles cereais, então era para manter a limpeza daqueles cereais. Então existia praticamente em todas as casas essa eira, né, que eles chamam de eira, existia todas as casas, justamente para isso. E também, juntamente às casas, existia uma escada na lateral da casa, para que eles pudessem subir até o telhado da casa, para que eles pudessem estar manuseando este alimento. Então, quando aqueles homens vieram, mediante aquele lugar, a palavra nos fala que eles se deparam com uma multidão. E quando eles se deparam com a multidão, eles se paralisam? Sim ou não? Quando nós vemos a multidão, nós sabemos que a palavra traz muito, tem vários milagres que Jesus fez, e a multidão é o maior dos problemas. Era o maior dos empecilhos para as pessoas alcançarem Jesus. Nós vemos a história da mulher do fluxo de sangue, que ela vai até Jesus, só que quando ela chega até Jesus, ela vê que existe uma grande multidão ao seu redor, mas mesmo assim ela não desiste. Ela vai até Jesus, mesmo com a sua enfermidade, mesmo com a sua debilidade, mesmo com a sua fraqueza, devido ao fluxo de sangue, ela vai até Jesus porque ela queria tão somente tocar sobre ela na dele. E ela enfrenta aquela multidão, ela rompe aquela multidão porque ela queria alcançar o milagre dela. Nós também ouvimos falar do cego de Jericó, que assentado à beira do caminho, na entrada da porta da cidade, aquele homem fazia anos que vivia ali, mediante aquela enfermidade, mediante aquela circunstância, daquela cegueira, vivia ali do favor dos outros, da misericórdia dos outros. E quando ele vê, ele ouve passos, ouve uma falação. Imagina, uma pessoa cega, e ela começa a ouvir pessoas falando, passos, né, caminhando com pressa, e ele percebe que há algo diferente naquele ambiente do que ele tem acostumado. E ele se pergunta, o que está acontecendo, o que ele estava vendo? E alguém vira para ele, é porque Jesus de Nazaré está passando. E aquele homem, mediante a multidão, ele não temeu. Mediante a multidão, ele não se paralisou. O que ele fez? Ele não podia andar, porque ele não enxergava, então ele não sabia qual era a direção que Jesus estava. Mas o que ele fez? Ele usou a voz dele como instrumento para ele poder alcançar Jesus. Ele começou a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a usar a voz dele como instrumento para que ele pudesse alcançar o milagre dele. Da mesma forma como esses 4 homens se depararam diante daquela multidão, eles não ficaram com medo. Porque a multidão quer causar isso em mim e em você. O que é a multidão, irmão? A multidão são os nossos problemas, as nossas dificuldades, aquilo que você tem enfrentado dentro da sua casa, no seu serviço, na sua escola, aquilo que tem te afrontado dia a dia. Isso é a multidão. E quando você se depara sobre essa multidão todos os dias, ela quer te causar medo, ela quer te fazer parar, ela quer te paralisar, ela quer mostrar para você, te desanimar e falar, não, você não vai conseguir. Mas nesta noite, como uma noite de um ato profético, uma noite profética, eu venho aqui te dizer, a multidão não vai te parar. A multidão não vai te parar. Nesta noite eu dou autoridade em nome de Jesus Cristo, para que você caminhe, para que você rompa essa multidão nesta noite. Não pare diante dela, não desista de alcançar o seu milagre,
multidão não vai nos parar. Nós vamos levar Ele, porque eles tinham foco, eles tinham objetivo e eles estavam determinados. Glória a Deus. E além disso, o foco deles era Jesus. Aleluia. Eles queriam olhar para Jesus, eles não olhavam para a multidão, eles não olhavam para a circunstância que estava ao redor deles. Como que nós vamos entrar neste homem em cima dessa máquina? Ele não consegue andar, ele não consegue se movimentar. O que você vamos fazer? Com certeza eles ali se questionaram, mas por um momento o Senhor abriu a visão deles, porque eu creio que foi o próprio Deus que deu estratégia para aqueles homens. Aleluia. Da mesma forma, está dando estratégia para você nessa noite. Eu creio. Espiritual, estratégia mediante a circunstância que você está passando. Você pode falar assim: não tem jeito, eu não sei o que fazer, como que eu vou resolver essa situação? É impossível. Mas o Senhor está dando estratégia para você nessa noite. O Senhor está dando estratégia para você nessa noite. Bota em fé, bota em prática aquilo que o Senhor tem para você. Creia que aquilo que sai deste altar é profético sobre a sua vida. Glória a Deus. Toma posse da palavra. Aqueles homens tinham um objetivo, que era levar aquele homem até Jesus. Não importava qual maneira fosse, eles iam levar aquele homem até Jesus. E a história nos conta que eles sobem até o telhado, até o teto daquela casa, abrem aquela abertura que tinha e passa aquele homem sobre aquela abertura. E a palavra fala que ele caiu no centro, aonde Jesus estava. Aleluia. Porque ele estava determinado. O foco dele era Jesus. Se o seu foco for Jesus, você vai alcançar. Glória a Deus. Você vai chegar aonde você almeja. Porque o seu foco tem que ser Jesus. O meu foco tem que ser Jesus. Eu não posso olhar para a minha direita nem para a minha esquerda. Eu tenho que olhar para Jesus. É para Jesus. Não importa o que fala, não importa o que diga. Olhe para Jesus, porque é Jesus que vai te justificar. Que aqueles homens fizeram. A palavra diz que quando aquele homem cai ali sobre o centro daquela casa, Jesus olha para eles e vendo a fé que eles tinham. A fé não era só o parente. A fé era daqueles 4 homens. Daqueles homens que levavam ele até aquele homem. Tenha amizades que te aproximem de Jesus. Glória a Deus. O Senhor falou isso comigo. Tenha amizades que te aproximem de Jesus. Porque é fácil. Nós temos amizade que nos leva para lugares, para bares, para usar droga, para beber. É muito fácil. E é de graça, viu? É de graça. Porque muitas das vezes você não precisa ter, porque eles oferecem. Porque o diabo é tão sujo, mas tão sujo, que ele prepara situações, pratos, que você não precisa gastar R$1 no seu bolso. E eu falo isso por experiência própria, porque eu tive uma pessoa assim dentro da minha casa. E eu sei quantas vezes ele dentro de casa, as pessoas vão bater na porta para chamar ele para beber, para chamar ele para usar droga. Quantas vezes eu chegando na igreja com ele, as pessoas chamavam ele. E ele não precisava ter dinheiro para usar droga, ele não precisava ter dinheiro para beber. Porque a influência de fora levava ele. Então tem amigos que te aproximem de Jesus. Tem amigos que te movimente, te leve até o milagre. Foi isso que esses homens fizeram. Eles levaram, eles foram um instrumento para aquele paralítico alcançar o milagre dele. Então tenha pessoas perto de você que segurem na sua mão quando você está caída. Não é quando você está bem não, porque é fácil a gente ter pessoas quando está perto da gente quando a gente está bem. Difícil é você ter pessoas perto de você quando você está caída. Quando você erra. Quando você comete uma situação de erro. Difícil é você ter uma pessoa para te acompanhar e para segurar nas suas mãos.
chegar e eu não podia. Eu já contei esse testemunho, mas é para falar, porque tem alguém que precisa ouvir. E eu tinha uma enfermidade sobre o meu corpo. Eu operei, eu tive que perder uma parte da minha trompa esquerda, e fiquei somente com a direita. Quando eu voltei ao médico, o médico falou que essa mesma enfermidade tinha alcançado a trompa direita. E eu, mediante essa situação, porque eu queria engravidar, eu cheguei até o meu pastor e contei a situação. Na época a gente tinha um grupo de intercessão, e o pastor, direcionado por Deus, ele falou para todas aquelas mulheres, que eram minhas amigas intercessoras: vocês vão ungir elas todos os cultos. Todos os cultos vocês vão ungir ela, dos pés à cabeça e ao ventre dela. E vocês vão profetizar cura sobre ela. Irmãos, não foi um dia, não foi um mês, foi um ano. Um ano de dedicação dessas mulheres. Um ano que essas mulheres se colocaram na minha brecha. Um ano que essas mulheres choraram comigo. Que essas mulheres gemeram comigo e acreditaram no meu milagre. Foi um ano de dedicação. Um ano impondo a mão sobre mim e crendo muitas das vezes quando eu não acreditava. Essas mulheres me levaram a ter o meu milagre. Essas mulheres me movimentaram a alcançar o meu milagre. E eu louvo a Deus pela vida de cada uma delas. Muitas hoje não estão aqui, mas outras estão aqui ainda firme e forte. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês, porque vocês foram instrumentos de Deus sobre a minha vida. O Senhor mandou eu falar sobre essa intercessão, sobre você ser um instrumento sobre a vida do seu irmão, de você levar o teu irmão a alcançar o milagre dele, que é a doação, que é o verdadeiro amor, você se doar por algo que não é para você, porque a intercessão é isso, não é sobre você, é sobre o outro, é sobre o próximo. Glória a Deus! Não tenha pessoas assim que se doam por você, que chora por você, que geme por você, que segure nas tuas mãos quando você está caído. Tenha pessoas assim perto de você, porque são essas pessoas que vão te levar a alcançar Jesus, a estar perto de Jesus, a ser curada por Jesus, assim como eu fui. Tenha essas pessoas perto de você, que assim como aqueles homens ali chegaram, e ali o Senhor se depara com aquele paralítico, a palavra fala que ele chama filho. Ali ele já está simbolizando o amor dele. Ali ele já está demonstrando o amor dele, porque ele fala: filho, os teus pecados estão perdoados. Aquele homem era pecador e mesmo assim o Senhor não deixou de chamar ele de filho. Não deixou, porque ele precisava demonstrar o amor dele para aquele homem. Assim como já foi dito no início do culto, sobre a doação de Jesus por mim e por você naquela cruz, sobre o amor, o imenso amor dele, que nos inunda, que nos invade, que nos constrange. Esse é o amor de Cristo, esse é o amor que Cristo tem para você. Glória a Deus! Ele quer te perdoar nessa noite. Da mesma forma como ele lançou o perdão dele sobre aquele homem. Porque o perdão é a verdadeira demonstração de amor de Jesus por mim e por você. E aí ele fala: filho, os teus pecados estão perdoados. E a palavra nos fala que tinha ali pessoas, escribas, pessoas que eram ali da lei, conhecedores da lei, e começaram a questionar nos seus pensamentos: quem é ele para perdoar? Quem é ele? Que poder tem ele para perdoar, se não tão somente Deus? E Jesus, na sua soberania, 100% homem, 100% Deus, ele vê, ele sonda os pensamentos daqueles homens. E aí ele questiona, ele vira e fala assim: então, o que seria mais fácil? Eu falar que os pecados deles estão perdoados? Ou falar: levanta, pega a tua cama adiante?
precisava ser curado na alma. Não é o físico. Não é o meu ser físico que Jesus está preocupado. Mas sim com a minha e com a tua alma. Glória a Deus. Por isso que Ele perdoou primeiro. Por isso que Ele mostrou primeiro o amor dele para aquele homem. Porque Ele já demonstrou o perdão sobre aquele homem. Porque Ele precisava demonstrar o amor dele sobre aquele homem. Mostrando que ele era pecador, mas que ele amava ele. E que ele perdoava ele. Tem perdão de Deus nessa noite. Tem perdão de Deus nessa noite para o Senhor quer primeiro curar a minha e a tua alma. Porque é necessário primeiro curar os nossos traumas, os nossos pecados que causaram dano dentro da gente. Porque é isso que o pecado faz. Ele nos estraga por dentro, ele nos mina por dentro. Que o Senhor, Ele quer curar a minha e a tua alma nessa noite. Para que depois a cura física venha. Para que depois Ele venha falar: filho, pega a tua cama, ande. Filho, pega a tua cama e vá para a tua casa. É isso que Jesus quer fazer comigo e contigo nessa noite. Eu sei. Ele quer curar a minha e a tua alma. Ele quer derramar a graça dele, o amor dele, o favor dele merecido sobre eu, sobre você nessa noite. É isso que Jesus quer fazer. Esse é o maior propósito de Jesus. Quando Ele fala ali do perdão, Ele estava ali já demonstrando sobre o propósito dele. O ato de Jesus foi mostrar o reino dele sobre aquele lugar, mediante aquela circunstância sobre aquele local. É mostrar para aqueles homens que não a lei não importasse, mas o mais importante é o amor, o perdão que Jesus queria dar. E eu queria fazer comigo, contigo esta noite. Jesus quer te curar. Jesus quer te curar dessas enfermidades, desses medos. Não tenha medo de vir para Jesus. Não tenha medo de vir para Jesus. Jesus é seu Pai. Jesus é seu Pai, jovem. Jesus quer te curar. Glória a Deus. Tem traumas aí dentro que só Ele sabe. E Ele quer te curar. Ele quer derramar o amor dele dentro de você. Sabe, amor de pai? Amor de pai que te envolve, mesmo quando você erra. Porque quando os nossos filhos erram, a gente briga, mas depois a gente quer abraçar. E é isso que Ele quer fazer contigo nessa noite. Não tenha medo de receber o amor de Cristo, porque é o que Ele tem para mim e para você. Ele tem amor para mim e para você. Glória a Deus. Ele quer nos curar. Ele quer nos curar nessa noite. Ele quer te envolver nesse amor. Ele quer mostrar para mim e para você que existe outro caminho. Que existe outro caminho melhor com Ele. Que existe outro caminho melhor. Que a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso que Ele tem para mim e para você. Ele tem graça. Ele tem esse favor merecido sobre a tua vida. É isso que Ele quer fazer nesta noite. Um ato profético. Ele quer liberar perdão sobre a sua vida nesta noite. Ele quer te curar, filho. Assim como Ele disse para aquele paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Porque quando Jesus está na casa, o ambiente é diferente. Porque quando Jesus está na casa, Ele quer curar, Ele quer transformar, Ele quer resgatar. Ele tem prazer em mim e você. Glória a Deus. É amor. Que esse nome é Jesus.
Como fez sobre a vida daquele homem. A palavra diz que então, depois, ele falou: seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e pega a sua cama e ande. Mas para vocês que saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-te, pega a tua cama e vá para casa. Então, nesta noite, Jesus está falando para mim e para você: levante, pega a tua cama e ande. Jesus está falando para mim e para você: levante, pega a tua cama e ande. É a autoridade dele sobre mim, sobre a sua vida. É a autoridade dele. Ele está falando para você levantar. Ele está dizendo para você levantar. Não é para ficar prostrado, não é para ficar caído, é para se posicionar diante dele. O Senhor conhece a minha e a tua necessidade. E Ele sabe do que eu e você precisamos. Mas o Senhor, Ele quer que eu e você nos posicionamos. Assim como aqueles homens foram diante dele. Eles focaram em Jesus. E eles alcançaram Jesus. Porque eles tinham um foco. E eles estavam posicionados diante do Senhor. Por isso que aquele milagre houve sobre aquele lugar. Então se posicione diante dele. Porque o que o Senhor quer de mim, de você, é posicionamento. Pastor, descansa no Senhor. Você já se posicionou. Nós já se posicionamos como igreja diante da nossa dificuldade, diante daquilo que aos nossos olhos é impossível. E o Senhor falou que é para você descansar. Porque você já fez o que estava ao seu alcance, que foi se posicionar. Você se posicionou em oração, você se posicionou em intercessão, você levantou um clamor, você colocou um propósito sobre este altar. Então você já se posicionou. O Senhor manda descansar, porque Ele conhece a nossa necessidade. Ele sabe o que a semeadores na fé precisa. E eu creio que Ele vai prover sobre essa casa. Eu creio que nós vamos vivenciar o milagre. E nós vamos falar que todos nós movimentamos na direção deste milagre. Que é alcançar o nosso terreno. Eu creio nisso. Porque quando a igreja se posiciona, quando a igreja se posiciona, não há inferno que prevaleça sobre ela. Não há inferno que prevaleça sobre ela. Porque a igreja já se posicionou em oração. A igreja já está se colocando em oração. E nós cremos que o Senhor já está agindo ao nosso favor. E a fé é isso. Nós cremos aquilo que nós não vemos com os nossos olhos. Nós não vemos a quitação deste terreno, mas temos olhos a ver esse terreno já foi quitado. Temos olhos a ver e eu creio que esses dois milagres que nós vimos neste altar esta noite é só o início dessas 47 pessoas, porque eu já profetizo as 47 pessoas vão subir em cima deste altar e vão falar do milagre do Senhor, daquilo que o Senhor fez ao seu favor, quando você se colocou em disposição ao reino dele. Porque você não está fazendo para mim, você não está fazendo para o pastor, você está fazendo para o reino. Para que o reino prevaleça, para que o reino prossiga, para que o reino avance, porque esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. A igreja de Cristo tem que avançar, tem que ir para frente, independente da circunstância. Não há multidão que vai nos paralisar, não há multidão que vai nos causar medo, que vai nos causar espanto. Nós vamos prosseguir, nós vamos avançar com igreja. Porque eu creio que eu e você vamos alcançar e vamos viver esse milagre. Da mesma forma que nós temos chorado com o nosso pastor, nós vamos chorar de alegria quando isso for alcançado. Isso é nos aproximar de Jesus. Isso é nos aproximar.
aproximar de Deus. Porque você se doa o coração, você se doa o seu dinheiro. Mesmo quando você não tem, você pega e você fala, Senhor, eu vou agir pela fé. E nós vemos duas pessoas agindo pela fé nessa noite. Pegaram sem ter, sem saber recursos. E o Senhor foi lá e providenciou, que é isso que Ele faz. Ele tira da onde não tem. É isso que Jesus faz. É isso que o Senhor faz comigo e contigo. Glória a Deus. Porque eu tenho certeza que quando nós adentramos neste lugar, nós não éramos nada. Nós não tínhamos nada. Hoje eu posso dizer que eu tenho tudo, porque eu tenho Jesus. Glória! Não importa se eu tenho pouco, se eu tenho muito dinheiro. Não importa se eu tenho boas roupas, se eu não tenho. Mas o importante é que eu tenho Jesus. Eu posso dizer que eu tenho Jesus. Na minha casa tem Jesus. Glória a Deus! Nós sabemos que quando nós temos Jesus, nós temos tudo. Nós temos tudo, nós não precisamos de nada. Porque Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é tudo que nós precisamos. Ele não dá nem a mais, nem a menos. Ele dá tudo que eu e você precisamos. Eu aprendi a orar assim. Senhor, eu não quero nada que eu tenha a mais ou a menos, mas aquilo que o Senhor acha necessário para mim. Porque nós temos que ter o necessário sobre as nossas vidas. E o principal é ter Jesus. É ter Jesus na casa. É ter Jesus no ambiente. É ter Jesus como nosso amigo, como nosso Pai. É ter Jesus sobre a mim, sobre a sua vida. Porque é isso que eu e você precisamos. Como aquele homem precisou. E a palavra fala que ele começou a andar depois que Jesus profetizou sobre a vida dele. Depois que Jesus lançou a palavra, porque é isso que a palavra faz. Quando ela é lançada no mundo espiritual, ela movimenta todo aquele mundo espiritual, ela tira tudo que está em ordem, ela tira, ela limpa. É isso que a palavra faz quando a gente lança ela. Muitas das vezes as pessoas acham que quando a gente está falando, nós estamos falando por falar. Mas não. Existe poder na palavra quando sai de sua boca. Existe poder no mundo espiritual quando essa palavra é lançada. E se nós entendêssemos este poder, nós proclamávamos a palavra de Deus constantemente, dentro do nosso lar, no nosso serviço, na escola, aonde fosse você estaria falando da palavra de Jesus, falando de Jesus. E você ainda vê todo aquele ambiente mudar. Porque é isso que ele faz. Aquele homem levanta e sai andando. E a palavra diz que todos que estavam ao redor ficaram admirados com aquilo. Porque eles nunca tinham visto tamanho milagre no mundo. E eles ficaram admirados. E assim vai ser sobre a minha, sobre a sua vida. Aqueles que estão ao nosso redor vão ficar admirados daquilo que o Senhor vai fazer sobre mim, sobre a sua vida. Do extraordinário de Deus, do milagre, da movimentação que o Senhor vai fazer sobre mim, sobre a sua vida. As pessoas vão admirar e vão falar que Deus é esse. Que Deus é esse que tirou aquele menino das drogas. Que Deus é esse que curou aquela mulher daquela enfermidade. Que Deus é esse que resgatou aquele jovem. Que Deus é esse que ressuscitou aquele que já estava morto. Esse é o meu e o teu Jesus. Faz o impossível acontecer. Para que o nome dele venha ser glorificado. É para o nome dele ser glorificado. Eu fui curada da minha glória, eu fui curada da glória dele. Meu marido não foi liberto por ele, mas foi para a glória dele. O meu e o teu objetivo, para que o milagre se movimente em mim e você, para que o nome dele venha a ser glorificado no final. É o nome dele, é tudo por ele, é tudo para ele, é tudo sobre ele. Não é nada sobre eu e você, mas é sobre ele. É para que o nome dele seja glorificado. Para que o nome dele seja exaltado. Se coloque de pé, igreja.
bendito é o nome dele. Você crê que Jesus tem um milagre para você nessa noite? Vocês creem que o Senhor tem algo reservado para mim e para você nessa noite? Coloque a mão sobre o seu coração. Nada melhor do que eu e você falar com o nosso Pai. Abre o teu coração para o seu Pai. Ele está aqui disposto a ouvir a tua oração. Ele está aqui disposto a ouvir. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, nessa noite, Pai, apresentar, Senhor, se não fosse pela sua misericórdia, Deus. Senhor, eu não conheço, eu não sei quais são as lutas, Senhor, que eles têm passado, quais são as dificuldades, qual tem sido, Senhor, as multidões, Senhor, que tem vestido, Senhor, meu ponto de alcançar, Senhor, a Ti. Senhor, mas nesta noite, Pai, eu me coloco como intercessora pela vida deles, Pai. Senhor, que todo impedimento, que toda barreira espiritual, que toda opressão, Pai, do inimigo, que tudo aquilo que tem, Senhor, sobre a mente, Senhor, das pessoas, que tem travado, que tem endurecido o coração com essa tua palavra, que tem impedido, Senhor, o teu povo está chegando a Ti. Pai, todo desânimo, toda desesperação, Senhor, toda vontade de morte, Pai, Senhor, Jesus, Pai, não deixe nada, Senhor, tudo aquilo que tem afligido, Senhor, que tem passado as pernas, portas de igreja, que tem calado a fora, Senhor, que tem calado o clamor de igreja, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, caia por terra, em nome de Jesus Cristo, não permaneça, Senhor, teu sangue sobre a tua Deus, mostra a tua